Aqui também dá para vocês observarem a identificação, né? Dos afluentes, né? São os rios que vão desaguar nesse rio principal. Dá para você identificar, né, o curso superior, o curso médio, o curso inferior, já se aproximando aqui, né, do nível do mar. Nesse caso, você vê o curso chegando até o oceano. A identificação ali da foz, quando ele termina nas águas oceânicas, tá? A maneira como isso acontece. Então existe, nesse caso você está vendo uma foz em delta. O que é a foz em delta? É quando você tem uma ramificação. O rio deságua por vários canais atingindo o oceano, a massa oceânica. É por isso que você ouve a expressão delta do Nilo. Tá? O Nilo, inclusive, representa o maior delta, o mais extenso delta que existe. O delta do Nilo, né, essa forma de desaguar lá no mar Mediterrâneo em vários canais, o delta do Nilo tem uma extensão de 650 quilômetros. Tá? Uma outra forma do rio chegar até o oceano é a saída por um único canal, é uma única desembocadura. Chamamos isso de estuário. Então você já ouviu falar em estuário do Prata, né? Que é o Rio Paraná, que nós conhecemos aqui, que na Argentina é chamado de Rio do Prata. Lá ele desemboca por uma única saída, uma grande abertura. Chamamos isso então de foz em estuário. E existe a possibilidade de você ter as duas coisas. Existir um escoamento principal, uma grande embocadura de saída, e também existir uma ramificação. Então, as duas coisas juntas, né? Falamos em uma foz mista, uma foz complexa, certo? Você vê a identificação das margens, né? Margem direita e margem esquerda. Então, qual é a referência? De costas, né, para nascente, que é o sentido contrário das águas. A tua direita vai ser a margem direita, a tua esquerda vai ser a margem esquerda. Então, são elementos, né, importantes para que vocês observem, tá? Fazendo parte então das águas fluviais, que são as águas de um rio. O regime de abastecimentos, né, que é o regime chamado de regime fluvial. Um rio, ele não vai receber águas só da sua nascente. Ele vai receber água, tá, de outras formas, de outras maneiras. É o que define, tá, o seu regime de águas. Então nós temos períodos em que você vai ter, não é, um nível, um volume de água maior, é o processo de cheia, e você vai ter níveis de água menor, mais baixo, que são as vazantes. Claro que isso é fundamental, considerando que uma das utilidades do rio é a navegação, é a navegabilidade que ele tem, não é? Porque os rios são canais de navegação, claro, nem todo rio, mas vamos entender que uma das importâncias é você ter aí um sistema de transporte, que é o chamado transporte fluvial. Da mesma forma, você precisa entender que esse volume de águas, essa vazão de águas é importante, né? Num processo de irrigação, no aproveitamento hidrelétrico, até como abastecimento de águas. E o clima sempre vai ser o fator determinante nesse processo, envolvendo, né, o regime de abastecimento de águas de um rio, né? Para entender por que o rio fica cheio, por que o rio fica vazio, tá? Então ele não tem como ser mantido só pelas águas da sua nascente. Então ele vai receber águas de outras formas. Ah, mas tem rios que desaguam nele. Claro que isso também colabora, né, com o volume de águas de um rio principal. Mas além disso, de que maneira ele recebe águas? Então nós temos o regime de abastecimento pluvial, é quando você tem, né, as chuvas alimentando as águas desse rio. Você tem isso ocorrendo nas nascentes do rio, mas também ao longo do seu curso. Por isso que ocorrem cheias e vazantes. Então, o regime provocado pelas chuvas chamamos de regime pluvial.
Aqui está se falando em regime nival, mas eu vou usar também a expressão regime térmico, nival ou térmico. Esse regime é quando você tem o derretimento de neve, o derretimento de geleiras, não é, que vai colaborar com essa movimentação das águas entre cheias e vazantes do rio. Tá? Então, chamamos isso de regime nival ou vamos chamar de regime térmico. E quando eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, tanto chuva como derretimento de neve e de gelo, o meu regime ele passa a ser misto. Então, entenda, é a maneira como um rio vai receber águas durante todo o seu percurso, certo? Considerando, claro, esse aspecto, então nós temos também essa classificação dos rios, chamados de perenes e de temporários. O que eu vou considerar como um rio perene, eu também posso chamá-lo de permanente. É quando você tem um rio que vai manter o seu curso da água, né? Ou seja, o escoamento de águas durante todo o ano. Então, durante todo o ano, a vazão do rio está acontecendo, né? O fluxo de águas está acontecendo. Claro que vai ter períodos de cheias, períodos de vazantes, mas ele mantém, né, o seu curso de água durante todo o ano. E existem os rios que são chamados temporários ou intermitentes. Esses rios são rios que vão secar completamente o seu curso quando ocorrerem longos períodos de estiagem, certo? Claro que a justificativa é a própria estiagem. Durante a estiagem, o que nós temos? Escassez, irregularidade de chuvas, isso, claro, numa determinada região. Né? Isso acontecendo, o volume e o fluxo de águas não vai ser suficiente e normal, então, que o rio seque. Aqui no Brasil você vê muito disso lá no Nordeste. Né? E é até interessante quando as águas desse rio começam a correr novamente. É como se alguém ligasse uma torneira e a água começa a escorrer. Você vê a água chegando no leito seco desses rios. Tá? Isso quando as chuvas, né, portanto, elas estão acontecendo. Tá? Então é bem interessante essa situação envolvendo, né, toda essa estrutura de abastecimento de águas, né, de um rio. Tá? E uma outra coisa bem interessante é quando se fala da chamada hierarquia fluvial. Então, na figura aqui do ladinho, você vê essa hierarquia. Então, você vê lá rios de primeira ordem, tá? São aqueles rios que você tem representando a nascente do rio. Você tem os rios de segunda ordem, tá? E você tem os rios de terceira ordem, que já representa praticamente o rio principal da bacia. Então entra na realidade aquilo que eu disse, ó, os subafluentes, os afluentes e o eixo principal. Tá? Então, a isso se chama de hierarquia. Tá? Então, os de primeira ordem são os subafluentes, os de segunda ordem são os afluentes, e aí o rio principal, o rio de terceira ordem. Então, da nascente até Foz, né, muitas vezes, né, os rios eles vão resultar da junção de águas. Nós normalmente chamamos isso de manancial. Né? Existem rios que onde você tem a nascente, né, são muitas vezes filetes de água, né, que vão nascendo, né, vão brotando muitas vezes, né, por uma vertente, um olho d'água, uma nascente, como a gente chama, aí formam pequenos córregos, né, que vão se unindo, de repente formou um riacho, de repente surgiu o rio, né, de porte médio, e aí pronto, pá, chegou um rio grandão, né, que é o principal, e aí chega até o oceano. Então, essa chamada hierarquia fluvial é o processo de formação da própria bacia hidrográfica, né? Representando e caracterizando, portanto, esse grande conjunto de rios, tá? Dentro desse processo todo. Outro detalhe interessante, quando a gente fala sobre o sistema fluvial. Então, lembra que eu disse, o rio ele tem 3 trabalhos bem definidos, né? Ele tem o trabalho de desgaste, que é a erosão propriamente dita, o trabalho de transporte, né, por arrolamento, e ele vai ter, então, o trabalho também de deposição, né,
de sedimentação. E é exatamente a partir daí, né, esses depósitos fluviais, né, onde sedimentos vão se acumulando, porque está existindo uma ação erosiva, está existindo uma ação de desgaste. E aí existe a deposição desses sedimentos. Através dessa deposição, nós vamos reconhecer 3 tipos de canais. Quando o processo de deposição e de sedimentação ele é mais intenso. Então nós temos na primeira imagem, tá? Você vê lá o padrão meandrante. Meandros são essas curvas que você está vendo, tá? Algumas até você vê que foram abandonadas, porque isso é possível. O rio pode alterar o seu curso, abandonar uma parte dele, porque é resultado do processo de deposição de sedimentos, tá? Você vê toda essa sinuosidade, né? Que são essas curvas, tá? Nós temos o padrão retilíneo, que tá ali, é o reto que você está observando. Então ali você vê que é um processo, né, envolvendo né, a sedimentação, mas você não vê aquela sinuosidade, né, apresentada, tá? Então você não vê depósitos, né, como na primeira imagem na formação dos meandros. Então o rio tem, não é? Ele não tem tantas curvas, então não há muita parada de sedimento, certo? E existe o padrão anastomosado. Esse padrão anastomosado é quando você tem a formação de bancos de areia. É muito comum isso, né? Porque quando nós falamos em sedimentos, nós também vamos falar em assoreamento. Então, o assoreamento, que é resultado do processo de deposição, ele pode acontecer ao longo do canal do rio, tá? E vão formando-se grandes depósitos de sedimentos, como se fossem bancos de areia. Alguns até dão origem e formam ilhas, né? Às vezes, quando há uma movimentação muito grande de águas entre cheias e vazantes, né? Boa parte desses bancos ficam submersos nas enchentes ou nas cheias, e nas vazantes eles ficam totalmente à mostra, tá? Você tem uma noção melhor nessa apresentação aqui, ó, né? Quando você vê então o padrão de canal, né? Que é a configuração já foi descrita, né? Retilínea, meandrante, anastomosada. E essa entrelaçada que nós não começamos anteriormente, que é a terceira figura que você vê, veja, né? O canal do rio ele vai se entrelaçando. Mas entre isso, olha quantos sedimentos, quanto assoreamento, né, você vê ao longo. O que é mais escuro é a água, o que é mais branco nessa terceira figura é a deposição de sedimentos, são bancos de areia, tá? Então essa é a configuração do rio, né? É como se fosse uma planta, né? É uma visão que você tem, né, do curso do rio, do canal do rio, né, estabelecendo esse padrão, né? Então são os ajustes, né? Justamente porque é a forma como você tem o leito, né? O encaixe do rio, tá? O retilíneo, veja que é um canal mais profundo, ó, né? Pouca deposição você percebe, né, em algumas áreas de margem. O meandrante é aquilo que eu já disse, é a sinuosidade, é quando o rio tem muitas curvas, né? O entrelaçado, você vê, é o rio, né, apresentando cursos que vão se entrelaçando dentro de um canal principal muito assoreado. E o anastomosado é quando vão formando esses bancos de areia, até mesmo configurando, né, presença de vegetação, como se fosse aí uma ilha. Tá? Então é bem interessante essa estrutura, é bem interessante essa composição. Tá?